A identidade gráfica Évora 27 teve por base, no fundo, procurar uma identidade que traduzisse de forma genuína Évora e o Alentejo. No fundo, procurar transmitir com verdade e com correspondência aquilo que era a identidade gráfica ou a identidade do lugar, intersetando isso com os conceitos que vêm da programação, da ideia de programação do projeto artístico e, portanto, através dessa interseção, procurar fazer uma síntese, porque o design gráfico é uma síntese, fazer uma síntese e traduzi-la visualmente, o que é diferente, porque há conceitos que são complexos e difíceis de traduzir. E depois ainda temos uma outra vertente importante, que é a questão do público, não é? No fundo, das pessoas poderem receber essa informação e a descodificarem e compreenderem-na. E se reverem, principalmente. Este projeto foi muito interessante porque é um projeto que vai auscultar a população, que é participativo, e é evolutivo. Portanto, existem diferentes níveis por parte da equipa de missão. Obviamente que houve esta investigação e esta recolha através de consultar a população, que resultou num mapa de ideias que depois nos foi trazido, mas também nós tivemos uma participação através dos workshops, traçando, no fundo, tivemos essa oportunidade de também, através do design e mediando, essa mediação ser feita através do design, e através dessa participação em termos do workshop, no fundo, auscultar e ter essa ideia do que é interessante e do que é que reflete e o que é a identidade e o que é que pode vir a ser Évora com todo este projeto. E, portanto, tudo isso resultou numa quantidade de informação vastíssima e que foi necessário sintetizar, depurar para, no fundo, chegar a algo muito mais simplificado, porque depois deveria ser aplicado em inúmeros suportes e, portanto, deveria ter esse enfoque, essa capacidade de redução. Os workshops traçando fizeram parte integrante do nosso processo. Foi estabelecido que a identidade envolvia um processo participativo da população e para nós foi uma experiência que veio trazer novas ideias muito diferentes dos vários participantes, eu acho que as pessoas que participaram, grupos grandes que estavam muito envolvidos na participação, tinham ideias muito diferentes e importantes, uma visão, e a nós interessou-nos muito essa ideia dessa constelação de ideias diferentes que, no fundo, acabavam por consolidar alguma das ideias que tinham sido trazidas pela equipe de missão, e por isso algumas frases, algumas palavras, algumas imagens que foram mostradas foram importantíssimas para nós termos essas certezas. E claro que muitas das frases que estavam já elencadas pela equipe de missão, mas ali foram ditas por várias pessoas, com um brilho nos olhos, foi muito interessante. O vagar, no fundo, ele surge como uma consequência do que é feito um pouco antes, que tem a ver com esta ideia de tradução, e como eu estava a referir há bocado, esta ideia de tradução do que é a identidade, quer do projeto, quer local. Nós encontramos imensos elementos, seja na arquitetura, seja na paisagem, que nos vão levar ao vagar. A noção de tempo, um tempo diferente, a ideia de espaço, um espaço diferente, um espaço em que há mesmo espaço, em que há uma parede em branco, mas que se interseta com o céu e, no fundo, que há um horizonte, esta ideia de horizonte, de interseção de dois planos, e que nos remete para algo que é também muito do artesanato local e que reflete uma forma de pensar e de estar diferente, que são os talegos, e que é, no fundo, esta ideia de reaproveitamento, esta ideia de com pouco fazer muito, e isto implica criatividade. E é esta criatividade que nós encontramos no território e que nós achamos e que foi um motor muito grande para o nosso projeto gráfico. Esta ideia de uma abordagem espartana, simples, mas que resulta e permite fazer inúmeras coisas e que
também é de muita atualidade, porque reflete uma nova forma de estar no mundo que vai ter que se ter, uma nova forma em relação a tudo que é o consumo e a sustentabilidade, e que é algo que volta a intersetar o programa artístico pensado. Portanto, vai ao encontro novamente desse eixo. E, portanto, o que eu acho neste processo todo e que foi muito interessante é que, no fundo, eram vários eixos, várias perspectivas, mas que iam dando ao mesmo lugar. Elas conduziam-nos a um lugar. Portanto, não há... O design gráfico aqui pode ser genuíno e verdadeiro. Não temos que inventar nada. Temos que simplesmente levar-nos através daquilo que foi essa tal auscultação e toda essa base que vem de tudo que foi feito em termos de investigação e aquilo que está à nossa volta. Desde as linhas que encontramos na arquitetura dos edifícios e que depois se materializa em mil e uma coisas que no fundo resumem esta ideia de sublinhar o espaço, que no fundo foi o conceito que nós desenvolvemos, e este sublinhar o espaço está intimamente ligada com a noção de vagar, com a noção, essa tal noção de um outro tempo, de um outro espaço, de haver espaço. A cor é inserida também de uma forma pragmática, uma vez que o Évora é muito claro, também para ter alguma presença gráfica, também foi importante o uso da cor. Obviamente que as referências do artesanato, aquelas cores vivas, e mesmo a ideia que há uma ideia que o Alentejo e que Évora é sempre aquela que passa um bocado aquele amarelo. E não é verdade, não é? Tem as várias estações marcadas, aqueles lilás, aqueles roxos, vermelhos, azuis, e nós tentamos tirar partido dessas cores também, essas cores muito vibrantes, e os degradês que fazem essa passagem de uma cor para a outra, da transição de estação, da transição de luminosidade, não é? Do dia para a noite, aquele que é mágico no Alentejo e em Évora. Nós, em termos de paleta de cores, apesar o branco é muito importante porque ele reflete, no fundo, aquilo que sentimos aqui no território, seja em termos de luz, seja em termos mesmo da própria arquitetura e como representação em termos do espaço vazio, não é? E traduz esse conceito. Isso deverá intersetar-se também com uma necessidade gráfica de preencher, para afirmar, os outros conceitos. E essa necessidade de introdução de cor, ela também se reflete, por exemplo, se formos olhar para o artesanato. Nós vemos no artesanato, no fundo, um conjunto de cores bastante vivas, de algum artesanato, em que, no fundo, há esta vontade, é tal criatividade, é aquilo que é um pouco diferente. Eu acho que é como eu vejo isto muito como dois planos e a linha do horizonte, eu vejo isto como o fim do dia e o nascer do dia, em que nós temos uma transição, é como se fosse um outro espaço. E lá estamos outra vez a falar de espaço e de tempo. No fundo, as coisas levam-nos sempre aos mesmos sítios e que são sítios que têm a ver com a humanidade, têm a ver com o ser humano, têm a ver com a nossa relação diferente com aquilo que nos rodeia. E, portanto, há estes dois lados, no fundo, haver algum espaço, mas ao mesmo tempo haver uma afirmação, um acordar com a intensidade das cores que estamos a usar.